O petróleo significa tudo para a Rússia. É uma das maiores fontes de renda do país. Ele é refinado para gerar o combustível usado pelas forças russas em muitos equipamentos na Ucrânia. Sem o petróleo refinado, a Rússia fica sem tudo. Desde o diesel, que faz seus tanques funcionarem, até a gasolina para seu povo, combustível de aviação para seus jatos e até lubrificantes. Isso preserva seus equipamentos. E quando a Rússia está sendo privada do dinheiro do petróleo, ela nem consegue construir os equipamentos que funcionam com esses produtos refinados. Esse conhecimento tornará os últimos dias ainda mais devastadores para a Rússia. Em novo golpe contra a invasão de Vladimir Putin, a Ucrânia atacou novamente dentro da Rússia. Desta vez, isso ocorreu enquanto a China possivelmente abandona a Rússia de vez. Vamos começar pelo ataque da Ucrânia. No dia 11 de novembro, a TVP World informou que a Ucrânia atingiu a Rússia com uma série de ataques na noite anterior, todos eles tendo como alvo o petróleo do país. Os alvos incluíram a refinaria de Saratov, na Rússia, que virou favorita dos drones ucranianos, e a Orskneft.org Zintes, na região de Orenburg. Além de atacar a frágil capacidade de refino de petróleo da Rússia, a Ucrânia também atingiu a Crimeia ocupada. Atacou um terminal marítimo de petróleo em Feodósia, usado pela Rússia para exportar petróleo aos poucos clientes restantes. Essa afirmação já mostra como a China se afastou da Rússia, mas falaremos disso depois no vídeo. Todos os 3 ataques da Ucrânia merecem atenção, embora seja o de Saratov que expõe a Rússia de mais de uma maneira. Em sua reportagem sobre o ataque à refinaria de Saratov, o Moscow Times disse que o ataque, que ocorreu nas primeiras horas do dia 11 de novembro, representou a 5ª vez que a Ucrânia atingiu essa refinaria específica durante o outono. Inclua todo o ano de 2025. Saratov teve sua infraestrutura essencial destruída 7 vezes por drones da Ucrânia. É preciso questionar como as defesas aéreas da Rússia permitem tantos ataques ucranianos a uma refinaria importante. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, as defesas aéreas funcionam corretamente. O ministério disse que, na noite desses 3 ataques, suas defesas aéreas derrubaram 37 drones ucranianos, 8 na região de Saratov. Mas é isso que a Rússia sempre diz, rapidamente, seguido da alegação de que os destroços dos drones são o motivo pelo qual suas refinarias acabam pegando fogo. Desta vez, a Rússia evitou essa desculpa. Em vez disso, optou por não reconhecer nenhum ataque à refinaria de Saratov. O governador Roman Buzagin disse que drones ucranianos feriram um civil e quebraram janelas de várias casas. O Estado-Maior da Ucrânia relata uma versão bem diferente. No Telegram, o Estado-Maior compartilhou uma fotografia do resultado do seu ataque, que parece mostrar a refinaria russa em chamas. Também afirmou, após várias explosões, um grande incêndio foi observado na área do alvo. Os resultados dos impactos estão sendo esclarecidos. Então, não sabemos exatamente quanto dano a Ucrânia causou a refinaria de Saratov, mas sabemos que os drones do país atingiram o alvo. É um alvo importante também. O Estado-Maior da Ucrânia destaca que Saratov produz 20 tipos de derivados de petróleo, incluindo gasolina, diesel, enxofre técnico e óleo de vácuo. Esses produtos estão sendo usados para suprir os ocupantes russos na Ucrânia. Ou seja, qualquer ataque a Saratov equivale ao enfraquecimento dos ataques contínuos da Rússia ao território ucraniano. O Kiev Independente informa que a refinaria de Saratov processou cerca de 48 milhões de toneladas de petróleo bruto em 2023, mostrando sua relevância para a Rússia. Os drones ucranianos precisaram voar cerca de 600 quilômetros da linha de frente para atingir a refinaria. A distância já não é um problema para a Ucrânia. Drones e mísseis de longo alcance atingem alvos por toda a Rússia. Isso nos leva ao ataque da Ucrânia em Orenburg, possivelmente mais impactante que o de Saratov. A refinaria Orskneft.org Zintes certamente parece ser maior do que a refinaria de Saratov. Segundo o Kiev Independent, a instalação pode processar até 66 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. Ela também pode transformar esse petróleo em mais tipos de produtos, já que a refinaria produz mais de 30, incluindo gasolina e diesel, além de combustível de aviação, querosene e vários tipos de óleos.
Somando as capacidades das refinarias Orsk, Nefteorg, Zintes e Saratov, são 114 milhões de toneladas fora de operação em uma noite. Se a Ucrânia causou danos que forçaram o fechamento das refinarias. Este é o segundo ataque da Ucrânia à principal refinaria de Orenburg. Talvez isso indique que o país criou um corredor aéreo seguro e recorrente até outra grande refinaria. O Estado-Maior da Ucrânia se adiantou a possíveis tentativas russas de negar o êxito do ataque. Como no ataque a Saratov, foi pelo Telegram que anunciaram o que a Ucrânia fez em Orenburg, como forma de reduzir o poder ofensivo do inimigo e dificultar o fornecimento de combustível e munição às forças ocupantes. Em 11 de novembro, as forças de defesa da Ucrânia atingiram a refinaria Orsk, Nefteorg, Zintes, em Orenburg, Rússia, segundo o anúncio. Também temos a confirmação do que a Ucrânia conseguiu destruir no ataque, como afirma o Estado-Maior-Geral. Explosões e um incêndio foram registrados no território da instalação. Segundo informações iniciais, a unidade de processamento atmosférico principal, unidade de processamento de petróleo, foi atingida. As consequências do ataque ainda estão sendo apuradas. Unidades de processamento são essenciais para transformar petróleo bruto em produtos utilizáveis. O Estado-Maior afirma que atingiu uma dessas unidades em Orenburg. Novamente, como no ataque a Saratov, compartilhou no Telegram uma foto de uma grande coluna de fumaça sobre a refinaria. A Ucrânia atingiu rapidamente parte da capacidade de refino da Rússia. Após resolver a produção de petróleo naquela noite, a Ucrânia passou a focar nas instalações russas de exportação de petróleo. Há menos informações sobre o porto de Feodósia, na Rússia, do que sobre as refinarias. A Ucrânia atacou em 11 de novembro. O Estado-Maior da Ucrânia também trouxe informações importantes na postagem do Telegram, em que anunciou o ataque a Saratov. O terminal marítimo de petróleo, Joint Stock Company, essencial para abastecimento de combustível e lubrificantes à Crimeia e sul da Ucrânia, também foi atingido. Como no ataque a Saratov, os resultados do ataque aéreo da Ucrânia ainda são avaliados. No entanto, acredita-se que a Ucrânia conseguiu destruir, ou pelo menos danificar, vários tanques localizados no porto de Feodósia. Esses tanques provavelmente continham combustíveis refinados destinados à Ucrânia, ocupada via Mar Cáspio. Foi uma noite ruim para o petróleo russo, mas na verdade, os últimos meses já vêm sendo difíceis. A Ucrânia intensificou ataques ao petróleo russo nos últimos meses, ciente de que o ouro negro russo sustenta a máquina de guerra de Putin. Os 3 ataques que acabamos de discutir são os mais recentes de uma série de dezenas que prejudicaram a capacidade de refino da Rússia e agora estão mirando no petróleo armazenado, assim como nas instalações que produzem o combustível russo. O impacto desses ataques foi muito além do significativo. A Rússia enfrenta um choque do petróleo, provocado pela Ucrânia, tanto econômica quanto militarmente nos últimos meses. Em 11 de novembro, Elliot Clark, escrevendo para o Instituto de Inteligência e Segurança de Bloomsbury, analisou a extensão desse impacto. Clark afirma que a Ucrânia já atacou 55% das refinarias de petróleo russas, causando forte queda na renda da Rússia, com combustíveis e produtos refinados. Por que a Rússia está produzindo menos desses produtos? Muitas refinarias estão fora de operação. O que o país ainda produz é usado pelo exército ou população local, restando pouco para exportar. A Rússia ampliou a proibição total de exportação de gasolina e impôs restrição parcial ao diesel em 30 de setembro, segundo o Moscow Times. Nenhum dos dois será vendido como antes até 2026. Isso pressupõe que a Rússia recupere sua capacidade de refino necessária. Clark faz previsões para a Rússia pós-ataques contínuos da Ucrânia. Segundo Clark, a Ucrânia deve seguir com ataques a curto prazo, e russos enfrentarão alta nos preços dos combustíveis. Isso não é o ideal, já que os combustíveis na Rússia subiram 116% entre janeiro e outubro. Novos aumentos de preços, causados pelo baixo fornecimento após ataques da Ucrânia às refinarias, só aumentarão a frustração interna. A médio prazo, Clark acrescenta, governos e empresas inevitavelmente buscarão novos fornecedores, considerando que a Rússia não é mais um fornecedor confiável de combustível. Vender petróleo barato não significa muito para a Rússia quando ela não tem nada para vender. Assim, outros países também passarão a ver as coisas.
Aqui há outra pista do golpe que a China deu na Rússia em novembro. Os mesmos problemas vão persistir a longo prazo, conclui Clark. Ou seja, se a Ucrânia continuar os ataques consistentes a refinarias e depósitos de petróleo como desde agosto, a Ucrânia produz milhares de drones de longo alcance e a Rússia não tem defesas aéreas suficientes para impedi-los. O Instituto Chatham House afirma que atacar refinarias russas é a melhor defesa da Ucrânia contra a ofensiva russa à sua infraestrutura energética. Em 10 de novembro, o veículo afirmou que a Ucrânia deve responder à pressão da Rússia com sua própria pressão. Essa pressão está sendo sentida internamente, dentro da Rússia. O Instituto Real de Assuntos Internacionais, Chatham House, relata a escassez de gasolina na Crimeia e outras regiões. O governo está pressionado a manter os preços estáveis para evitar insatisfação pública e questionamentos sobre a guerra. Isso envolve Moscou pagando subsídios às empresas petrolíferas para compensá-las por desviar a produção destinada à exportação para o mercado interno. O principal é que os ataques da Ucrânia ao petróleo russo têm sido caros para Putin, reforçando a necessidade de continuá-los. O presidente da Rússia já estaria ressentido após saber desses 3 ataques ucranianos. Ele pode pensar que a única salvação é a Ucrânia mirar no petróleo refinado da Rússia. O petróleo bruto, embora certamente não esteja seguro, ainda está disponível em grandes quantidades na Rússia. Isso significa que o país ainda pode vender muito petróleo bruto para países capazes de refinar esse óleo em seus próprios produtos. Essa estratégia funcionou durante a guerra. Segundo a Interfax, em 2024, a Rússia faturou cerca de 189 bilhões de dólares, exportando derivados de petróleo, vendendo 76 milhões de barris por dia. Apesar das sanções do Ocidente, o fluxo de dinheiro para a Rússia deve continuar. Dos 76 milhões de barris por dia, 35 milhões iam para a Índia e China, segundo a Interfax. Aqui, a China dá o segundo grande golpe ao petróleo russo, que Putin teve que aceitar em 24 horas. Em 11 de novembro, a Newsweek informou que a refinaria chinesa Yancheng Petroleum, apoiada por um governo provincial da China, decidiu parar de comprar petróleo russo. O anúncio ainda não é oficial, mas negociadores anônimos afirmam que a empresa praticamente já decidiu cortar o fornecimento de petróleo russo. A United 44 Media complementa a reportagem. A Yancheng Petroleum processa 348 mil barris de petróleo por dia, com 127 milhões de barris. Desses barris, 26 milhões são a cota anual de importação da empresa. Para a Rússia, isso pode significar que o equivalente a 26 milhões de barris em vendas de petróleo bruto simplesmente desapareceu no ar. Isso é o que Putin menos queria ouvir, com 2 refinarias e um porto queimando após ataques de longo alcance da Ucrânia. Ainda pior, a notícia surge após relatos de que estatais chinesas do petróleo suspenderam compras das principais empresas russas, Rosneft e Lukoil. Falamos dessas suspensões e seus possíveis significados em outro vídeo. Veja se quiser saber mais. Agora, surge a pergunta óbvia. Por que a China está deixando de comprar petróleo russo? Se você já assistiu ao vídeo que acabamos de mencionar, sabe que a resposta pode ser resumida em 2 palavras: Donald Trump. Após meses lidando com Putin e mentindo sobre busca de um cessar-fogo ou acordo de paz, o presidente russo só intensificou os ataques à Ucrânia. Trump começou a cumprir suas ameaças. Uma ameaça era impor sanções mais rígidas ao petróleo russo, e os Estados Unidos da América fizeram isso. Em 22 de outubro, a British Broadcasting Corporation informou que os Estados Unidos da América impuseram o que Trump chamou de novas sanções tremendas às gigantes russas do petróleo, Rosneft e Lukoil. As sanções foram uma grande notícia. Elas foram a primeira ação direta do governo Trump em 2025, indicando que a resistência de Putin a um acordo de paz levou o presidente dos Estados Unidos da América ao limite. Ao sancionar essas 2 empresas, Trump também enviou uma mensagem clara aos compradores de petróleo da Rússia, incluindo a China. Continuem comprando da Rússia e haverá um inferno financeiro a pagar. A China seguiu o aviso. Por isso, muitas de suas empresas estão deixando o petróleo russo. Como a British Broadcasting Corporation noticiou na época, Trump está pedindo a esses países, ou seja, China e Índia, que parem completamente de comprar petróleo russo.
forçando-os a encontrar fornecedores alternativos, possivelmente a um custo mais alto. Mas recusar pode levar China e Índia a sofrer sanções secundárias dos Estados Unidos da América. A China não quer enfrentar sanções secundárias. E parece que nem mesmo os enormes descontos que a Rússia está oferecendo em seu petróleo bruto são suficientes para tentar a China a continuar comprando, agora que Trump está ficando sério com suas ameaças relacionadas ao petróleo. Voltando à decisão da Yanchang Petroleum, temos mais evidências de que a empresa está se afastando do petróleo russo devido a uma licitação para entregas que a companhia lançou. A licitação vai de dezembro a meados de fevereiro e sua existência indica que a empresa busca novo fornecedor. A Rússia vendia muito petróleo para a Yanchang, que normalmente recebia um carregamento russo por mês, segundo a Newsweek. A suspensão dos embarques deve custar à Rússia milhões ou até bilhões de dólares. Decisões assim corroem ainda mais o fundo de guerra já em declínio de Putin. Como observa a British Broadcasting Corporation, o petróleo bruto da Rússia representa quase 20% das importações de energia da China. Isso era uma boa notícia para a Rússia, de certa forma, já que Putin provavelmente acreditava que a China havia se tornado tão dependente do petróleo russo que teria dificuldades para se afastar dele. Isso também mostra que 80% da energia importada pelo país vem de outros países, não da Rússia. Isso mostra que a China tem mais opções do que Putin pensava. A decisão de Yanchang chama a atenção porque ocorre enquanto a Rússia busca desesperadamente novos compradores para seu petróleo bruto. Em 6 de novembro, a Reuters informou que o petróleo Ural da Rússia tem os maiores descontos em relação ao Brent. Em um ano, a diferença de preço entre as duas classificações de petróleo subiu de dólares americanos 2, para cerca de dólares americanos 4 por barril. Considere o que isso representa diante dos 26 milhões de barris de petróleo bruto que Yanchang importa anualmente, supondo que todos sejam da Rússia. A diferença de dólares americanos 4, entre o petróleo Urals e o Brent gera economia anual de dólares americanos 104 milhões. Isso não é trocado, é muito dinheiro que a Yanchang está disposta a deixar de economizar. E tudo isso parece ser devido às sanções de Donald Trump. Putin vai torcer para que a China volte a apoiar. Essa possibilidade é real, pois a China aguarda os desdobramentos de sua relação com os Estados Unidos. Se o relacionamento piorar, empresas chinesas podem retomar compras de petróleo russo antes de decidirem sobre retomada definitiva. No entanto, Trump parece ter percebido isso, e ele já havia oferecido um grande incentivo, esperando que isso afastasse ainda mais a China da Rússia, cerca de 2 semanas antes de Yanchang tomar sua decisão. O incentivo eram as tarifas, ou melhor, sua redução. Em 30 de outubro, a NBC News informou que Trump se encontrou com Xi Jinping, presidente da China. Trump classificou a reunião como nota 12 de 10 e anunciou que os Estados Unidos da América reduziriam de 20% para 10% a tarifa sobre o fentanil da China. Embora outras tarifas ainda permaneçam em vigor, como aponta a NBC, está bem claro o que Trump está fazendo aqui. Os Estados Unidos da América pressionam a China a decidir, prometendo cortar tarifas. Ela prefere o petróleo russo barato ou relações comerciais mais fáceis com os Estados Unidos da América. Se servir de indicação o fato de empresas chinesas estarem interrompendo a compra de petróleo bruto russo, parece que a China prefere tomar medidas para eliminar as tarifas. Isso pode ser o golpe de misericórdia para Putin e sua invasão à Ucrânia. Se os Estados Unidos da América continuarem a reduzir as tarifas, essencialmente recompensando a China pelo que Trump considera um bom comportamento. Nesse processo, a Rússia perderá bilhões de dólares por ano. O petróleo bruto que a Rússia não consegue refinar por causa dos ataques da Ucrânia pode nem ser vendido, aumentando a pressão sobre Putin. O líder russo sofreu um golpe duplo em 11 de novembro. A combinação pode indicar golpes ainda mais graves se os padrões continuarem. Enquanto Putin lida com o que vê como traição dos aliados chineses, também enfrenta traições internas. Para resistir, cidadãos russos estão tentando enfraquecer a máquina de guerra de Putin. E você pode descobrir como assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre a situação deteriorante do petróleo da Rússia. E obrigado por assistir.